conversado, né? Porque chegou muitas perguntas relacionadas a falas de maldade, alguns entendimentos, entendeu? Por que a pessoa que me fez uma pergunta também que eu achei muito, por que a gente tem tanto facilidade, muito mais do que qualquer outra coisa, de acessar o mal, tem tanta facilidade, e tem várias outras perguntas, mas eu acho que a gente pode englobar tudo. É porque a gente tem tanta facilidade de acessar o mal mais do que qualquer outra, ter outra atitude, entendeu? O mal sempre vem na frente, muitas vezes, do bem. É a pessoa que fez esse questionamento, por que tem essa facilidade tão grande, esse acesso maior sempre ao mal do que ao bem? Vamos lá, então. Então, assim, tá me ouvindo bem? Tô. Primeira coisa que a gente tem que entender, né? O que é o mal, né? E aí a gente já começa a entrar no entendimento. Mal é a ausência do bem. Por quê? Porque se a gente fizer o bem, o mal deixa de existir, né? Então, se todos nós praticássemos o bem, o mal deixaria de existir, né? Por quê? Porque é assim que funciona, né? O universo é desse jeito. É quando a gente tem, por exemplo, raiva, né? Ódio. Quem que vence entre a raiva, o ódio e o amor? É o amor. O amor sempre vai vencer. Então o bem sempre vai vencer. Mas por que existe a maldade então, né? E o que é a maldade em si mesmo, né? Então assim, quando a gente faz o bem, a gente segue as leis de Deus. Então, seguindo as leis de Deus, a gente está fazendo o bem. Quando a gente infringe as leis de Deus, a gente começa a praticar o mal. A gente está fazendo o mal, né? Mas o mal nasceu da onde? Por que existe o mal? Então, assim, quando Deus criou nós, né? Quando Deus criou nós, os espíritos, Deus criou simples e ignorante, sem conhecimento nenhum, mas com potencial, né, de ser anjo. Nosso caminho evolutivo é esse, ser anjo. Então Deus criou nós, simples e ignorante, para que a gente pudesse, né, no caminhar evolutivo, experienciar tudo que a gente puder experienciar para crescer, para evoluir, para aprender. Então, assim, a gente tem que aprender de tudo no universo. Inclusive, né, aprender a maldade. Por quê? Para a gente distinguir o que é o bem do mal. Mas vamos lá. Né? Quando a gente está lá, quando a gente é primitivo, quando a gente é lá homem das cavernas, quando a gente é puro instinto ainda, né? O que a gente faz? A gente vai precisar, né, de uma certa necessidade fazer a maldade. A gente precisa abater as coisas, né, abater os animais, a gente precisa brigar um com os outros por causa da sobrevivência. Só que isso é instinto. Nesse instinto está havendo evolução, porque a gente, né, nós somos simples e ignorante. Com o passar do tempo, nós vamos ganhando conhecimento, né? E esse instinto a gente vai deixando para trás, a gente vai perdendo esse instinto. E aí a gente começa a racionalizar as coisas. E aí a gente começa a entender que não há mais necessidade de brigar um com o outro, não há mais necessidade da gente abater os
animais do jeito que a gente faz, né? Ou como a gente fazia. Então a gente vai ganhando razão, vai ganhando consciência e vai deixando os instintos para trás. É isso que a gente chama de maldade, né? Essa maldade que vem lá de prejudicar os outros. É instintiva. E é sempre uma escolha, né, Rafa? A gente pode fazer essa escolha hoje consciente, né? Então, quando a gente vem lá de trás, né, a gente veio trazendo, porque o que é a maldade? É ignorância, né? É ignorância do saber, porque se a gente sabe que ao prejudicar os outros, a gente está prejudicando a nós mesmos, a gente começa a parar de fazer maldade, né? Então a gente começa a praticar o bem. Então, entre todas essas questões, né? Só que nós vivemos num planeta ainda que o instinto é muito alvoroçado ainda, né? Nosso instinto primitivo ainda está muito na nossa pele, as nossas emoções primitivas. Por isso a maldade, né? Então a gente perde a cabeça, a gente briga por qualquer coisa, né? A gente não tem paciência. A gente vê pessoas reativas no extremo, né, Rafa? Ação e reação assim, né? Um Então, e faz, o aí, outro já tem que replicar em cima. Então, assim, são coisas que a gente... É do instinto, né? então, e a maldade está ali. O que é a maldade? Prejudicar o outro, né? Só que com o nosso caminho evolutivo nós vamos deixando de prejudicar o outro. Então nós temos que entender o que é essa maldade em si. Então esse instinto nosso de sobrevivência está muito na flor da nossa pele ainda, né? Será que há necessidade da gente ser tão ganancioso, da gente prejudicar o outro para ter as coisas, né? A gente precisa, será que brigar até assassinar o nosso irmão para a nossa sobrevivência? Será que o nosso estado evolutivo ainda necessita disso? Ou a gente já pode viver civilizadamente, né, fraternalmente um com o outro, sem precisar brigar, sem precisar assassinar o outro para sobreviver? Então veja que tudo isso é instinto, né? Então, o momento que nós vamos fazendo as nossas escolhas, a gente vai deixando os instintos de lado e vai começando a ter razão, né? Aí nós temos a escolha de pensar o que a gente pode fazer e o que a gente pode não fazer, né? Então, a maldade, na verdade, é esse prejudicar o outro, mas instintivamente, lá quando a gente é homem das cavernas, quando a gente está naquele nível de evolução, não deixa de ser maldade, né? Mas o grau é menor, né? Agora, conforme a gente vai ganhando consciência e razão, a nossa responsabilidade do que estamos fazendo fica maior, né? E Então, a maldade também vai ganhando um requinte, né, Rafa? Que as pessoas, assim como vai evoluindo, também vai evoluindo em tudo. Até mesmo para a maldade. E isso é claro, a gente vê no mundo tantas coisas, né? Tantas atrocidades acontecendo e muitas vezes de caso pensado, a maldade, a pessoa pratica o mal de caso pensado, consciente daquilo que está fazendo, faz porque é dela fazer aquilo. E assim como o bem também é da gente querer fazer, é uma escolha. E quando a gente faz isso consciente, a gente tem a ciência de que é aquilo que você falou, né? O que eu pratico para o outro, eu estou praticando para mim também. Que é a que a gente sempre fala, né? É a lei do retorno. Tudo que vai, volta. Então, assim, a pessoa consciente, ela tem uma outra visão, ela tem um outro entendimento e ela assimila tudo isso de forma diferente. Ela pensa 2 vezes, 10 vezes mais
em cada ação, em cada ato que vai praticar. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso ainda. E a gente vivencia isso o tempo inteiro, né, Rafa? O tempo inteiro. A gente vê, é numa coisinha, em outra. Então, assim, são coisas poucas, mas que se a gente parar para analisar, se a gente parar para observar, para como que eu vou dizer assim, absorver o que está acontecendo ali, para entender, para o entendimento, você consegue perceber as coisas. Então, assim, a gente tem que estar ciente disso, de tudo que a gente faz. Às vezes a gente ainda faz muita coisa inconsciente, mas quando você está naquela energia de buscar o melhoramento, você de alguma forma ali, em determinado momento, você desperta, você fala, opa, isso não está certo, né? Está errado, eu tô, entendeu? Não é legal isso, a gente se corrige. E assim, agora tem em outras situações, tem pessoas que têm consciência e faz consciente do que está fazendo. E a maldade, no geral, né, Rafa, seja em todos os sentidos, ela provoca ações e reações e a gente sofre. Sempre vai ter a volta. Então, assim, a gente tem esse entendimento, vai, mas volta, a gente faz, mas a gente recebe de volta. É a consciência. A gente precisa ter consciência. E não importa o grau, né, Rafa? Seja matar um bicho por prazer, único, exclusivamente só por prazer, seja fazer o mal para o seu próximo, seja ali coisinhas bobas que a gente justifica como boba, mas não tem nada de boba, né? Tem ali a causa e o efeito. Então, quando a gente está consciente dessas coisas, a gente começa a trabalhar isso na gente, a gente começa a observar as coisas com um pouco mais de cuidado. Então, quando a gente é lá primitivo, né, e o instinto é que comanda a gente faz uma maldade, briga com o próximo lá, né, na época das cavernas, também é mal. E vai ter o retorno também, em menor grau. Para quê? Para que a gente aprenda. Isso é evolução. Né? Então, fez o mal, vai ter o retorno, só que naquela época, naquele nível de evolução, é instintivo, é em menor grau. Só que conforme a gente vai ganhando consciência, a gente tem escolhas, esse grau aumenta. Aumentando esse grau de consciência, né, ao prejudicar o outro, o grau de sofrimento e de retorno para nós também aumenta. Então a gente tem que deixar isso, né, tem que ficar muito claro isso. E como é que a gente distingue, né, o mal do bem? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo mal? Né, primeira coisa, a gente tem que estar mais próximo de Deus. Né? A gente tem que crer em Deus, estar mais próximo dele, porque ele nos deu a inteligência para distinguir, né, o bem do mal. E a gente pode levar o termômetro, essa balança, no seguinte frase: faça com os outros o que gostaria que os outros fizessem com você. Se você levar essa frase para todas as suas ações, para todas as suas atitudes, você vai distinguir muito bem o bem do mal. Né? Então Deus nos deu essa inteligência. E a cada passo que a gente vai evoluindo e vai ganhando consciência, as coisas vão ficando muito mais claras para a gente. Né? E daí, assim, qual que é os graus, assim, no sentido da maldade que a gente vem cometendo ao longo do nosso caminho? Consciente ou inconsciente, o mal é o mal, né? Mas vai ter os pesos ali, né? Vai ter o grau daquela maldade, grau de energia, grau de retorno, grau de sofrimento, tudo é uma balança, o universo é justo, né? Mas dentro disso, assim, como que às vezes como que o universo vai pesando isso? Então, assim, quem comete o mal
mal, né? O mal é prejudicar os outros, é infringir as leis de Deus. Por exemplo, se uma pessoa pratica o mal, ela vai ser responsável. Praticou o mal, vai ser responsável. Quem se aproveita indiretamente daquela maldade, também vai ter o seu grau de responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui, ó, muito corriqueiro para nós aí. Uma pessoa vai lá, rouba, né, rouba uma televisão, está prejudicando o outro, está cometendo uma maldade. Vem uma outra pessoa que não sabe do roubo e compra a televisão, sabendo ou não sabendo, né, também está praticando a maldade. Se ela não sabe, o grau deve ser menor. Mas se ela sabe, o grau da responsabilidade vai ser maior. Então a consequência daquilo, né, vai ser diante do que a pessoa tem de consciência. Quanto mais consciência a gente tem e faz essas escolhas, maior a nossa responsabilidade, né? Então, a gente tem que entender isso, porque no universo tudo é energia. Quem que pesa tudo isso? Deus pesa tudo isso. O universo é que pesa, né? Então, por exemplo, assim, só para as pessoas entenderem, está tendo uma guerra, tá? Na guerra se fabrica as armas, se fabrica as bombas, né? Então, quem está fabricando as bombas, quem está negociando, né? Tudo isso está na sintonia da maldade, né? Quem causou a guerra, quem comanda a guerra, quem decide que vai ter guerra, o grau da maldade é maior, porque é maior a responsabilidade, né? Mas aquela pessoa lá que está fazendo o cafezinho lá, que não tem nada a ver com arma, que não tem nada a ver com a produção do armamento, das bombas, a pessoa que está fazendo o cafezinho também está na sintonia da maldade, né? Aí as pessoas podem falar assim, ah, mas é o emprego dela, né? Na, na verdade é o seguinte, tem que trocar de emprego, busca outro emprego, né? Porque a gente tem que começar a distinguir o que é o mal do bem. E a nossa consciência, né, ela consegue fazer isso. Então, a pessoa do cafezinho da fábrica de armamento também está ajudando a praticar a maldade, prejudicando os outros, querendo ou não querendo, achando que não é assim, não importa. O universo é muito claro, é lei para todos nós. A lei de Deus serve a todos nós. E dentro de tudo isso, né, a gente tem que começar, como a sua falou, não pensar duas vezes, pensar 1000 vezes. Porque a grande questão muitas vezes nem está aqui no físico, né? As consequências de tudo isso vêm no plano espiritual, que é muito mais intenso, né? Que é muito mais forte, porque lá, quando a gente desencarna, a nossa consciência se expande. A nossa consciência expandindo, a gente consegue enxergar muito além do que a gente enxerga fisicamente. E aí a nossa própria consciência vai nos mostrar os nossos erros, os nossos acertos, né? E vai ter consequências de tudo isso. Então, por exemplo, quem causa a maldade? Quem causa a maldade? São as pessoas que muitas vezes nem praticam a ação, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma fofoca, né? A pessoa acha que fofocar dos outros está tudo certo. É uma maldade muito grande, dependendo do resultado daquela fofoca. Ela pode estragar muitas vidas por causa de uma fofoca. E o karma que a pessoa recebe de fazer uma fofoquinha é gigantesco. Então, só o ato da gente... Sempre tem aquela, né? Ah, é uma coisinha boba. É brincadeira. Mas... Ah, é brincadeira. Então, para o universo não existe isso de brincadeira. É energia. Tá fazendo brincadeira
brincadeira de maldade é maldade. Sabe aquela brincadeira maldosa? É maldade. Eu acho que tudo que constrange o outro, né, Rafa? Tem essas brincadeiras também. Muitas vezes as pessoas tiram sarro. Às vezes, para uns está sendo divertido, mas para a pessoa que está passando por aquilo não está sendo agradável. Por muitas vezes até se ri, se dá risada e tal, mas no fundo a pessoa não se sente bem, porque ninguém gosta. Se a gente parar para prestar atenção, ninguém gosta, entendeu? Então, assim, a gente Dois, tomar cuidado com essas coisas. dentro disso, duas situações. Por exemplo, aquela pessoa que faz aquela brincadeira, mas é uma brincadeira inconsciente, ignorante, né? E de repente ela descobre que está prejudicando o outro, ela fala, nossa, eu não sabia. Né? Mesmo assim, é maldade. Né? Tem um grau de responsabilidade. Agora, tem também a pessoa, né, que sabe o que está fazendo, né, que vai lá e faz aquela brincadeira, tira aquele sarro, coloca aquele apelido e sabe que a pessoa não gosta. Aí o grau da maldade já é outro. Mas nos dois casos são maldade, né? Só que em graus diferentes. Só que não importa. Então a gente tem que começar a distinguir um do outro e começar a praticar o bem. Só que olha que interessante, né? Para Deus, para o universo, basta a gente só não fazer a maldade. Ah, mas eu não faço mal nenhum. Pois para o universo é o seguinte: a gente tem que fazer o bem. Lembra lá? O que é o mal? É a ausência do bem. Então, se a gente não pratica nem o bem e acha que não pratica o mal, na verdade está praticando o mal. Então, nós temos que fazer o bem, né, diante de todas as nossas forças, diante de todas as nossas vontades. Porque o bem que eu não pratico, né, pode. Vamos dizer assim, se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não faço, automaticamente estou fazendo o mal. Eu estou deixando de ajudar alguém. Eu estou deixando de praticar o bem. Isso é fazer o mal. Eu poderia salvar quantas vidas eu poderia salvar fazendo o bem e deixo de fazer, e essas vidas se perdem. Eu estou fazendo o mal. Diante do universo, isso é fazer o mal. Então, nós temos que ter essa consciência. Praticar o bem o tempo todo. Né? Aí muitas vezes as pessoas se perguntam assim também, mas o que é fazer o bem? Né? Como a gente fala aqui, se você tiver conexão com Deus, né, pede para Deus te mostrar. Né? Isso já é um caminho. Fazer o bem é ajudar os outros. Né? Mais que isso ainda, não é só fazer a caridade, é ser útil também. Mas útil no sentido de crescimento, de prosperar, de ajudar o outro. Isso é fazer o bem também. Então, na realidade, todos nós podemos praticar o bem. Todos nós A podemos praticar o bem. gente praticar o autocuidado com a gente, praticar o autocuidado com o outro. É aquela história, né, Rafa? Porque tudo está em nós, tudo está dentro de nós. E quando a gente bota isso para fora, a gente alcança pessoas, seja o bem Sim, ou seja o mal, né? Então, sim. assim, a gente precisa estar consciente disso. A gente está dando para o universo, a gente está dando para o mundo, a gente está dando para as pessoas, para os nossos animais, para a natureza, o que a gente é. Aí a gente se faz a pergunta: e o que eu sou? A gente precisa ter consciência disso, de quem somos nós, para a gente poder alcançar esse entendimento e essa clareza de olhar para tudo com amor, com gratidão e fazer o bem sempre, porque aquilo é o que eu sou, é o que eu tenho. E tudo aqui é para nós, é nosso
E a gente precisa cuidar. E é aquela história, né, Rafa? A gente sempre ir além dos portões da nossa casa. Ah, porque eu tenho que cuidar só da minha família. Não. A gente tem que cuidar de todos. É aquela história, né? Ah, se eu fizer o bem para minha família. Ali é um ciclo que a gente vê inserido, né? De aproximação. Mas isso não quer dizer que o outro lá fora, no portão para fora da sua casa, você tem que ser indiferente ou você não está nem aí. A gente tem como ser consciente, a gente saber que aquele ali também é parte da gente, independente se tem o mesmo sangue ou não. É a gente saber que diante de Deus somos todos irmãos e não tem diferença. Deus não faz acepção, nem faz diferença de ninguém. Assim como ele olha para mim, ele olha para o Rafa, ele olha para uma outra pessoa ali do outro lado, para outra, é a mesma coisa. Então a gente precisa trazer isso para dentro da gente, dentro do conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente tem esse entendimento que não somos ausentes de ninguém. Por mais que as pessoas se mostram assim, né, Rafa? A gente faz parte um do outro. A gente está o tempo inteiro conectado. E a gente veio aqui para a gente aprender a viver em comunhão, aprender a viver como seres, como uma família. Assim como naquele ciclo, naquele núcleo que a gente veio, a gente entender isso. Ah, mas o outro me faz mal. O mal está nele, não está em você. A gente tem que fazer o que a gente tem, a gente tem que dar o que a gente tem. O que o outro faz ou deixa de fazer, ele vai ter que prestar conta daquilo. Eu tenho que prestar conta do que eu faço. Quando chegar o momento disso acontecer, não adianta eu querer falar o que o outro fez. Entendeu? É o que eu faço. Qual a consciência que eu tenho de tudo? O que eu fiz diante de tudo que as provações, os processos que eu tive que passar. Qual foi a minha atitude? É sobre mim, é o que eu faço, é como eu me posiciono no mundo e na vida, é como eu estou posicionada na vida. Eu acredito realmente que o bem existe. Eu acredito mesmo que Deus é o único Pai de todos. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Até onde eu vou, até onde vai esse entendimento meu? E eu realmente vivencio as coisas que eu busco, seja dentro da Bíblia, seja dentro de um livro espírita. Eu vivo isso porque essas palavras e esses ensinamentos é para a gente viver, não é só para a gente ler. A gente tem que viver deles. Esse entendimento é para a gente viver melhor, para a gente agir melhor, para a gente caminhar melhor. E todos os ensinamentos têm algo maravilhoso para nos ensinar quando a gente se permite, quando a gente quer viver o bem, quando a gente quer fazer o bem. Não importa qual seja, o bem é o bem. E todo mundo reconhece o bem em qualquer lugar, assim como todo mundo reconhece o sorriso. Entendeu? Então, o bem, ele é reconhecível em qualquer lugar. Então, a gente precisa ter clareza disso.
Porque a gente estuda as mensagens deixadas aí, para quê? Só para estudar? A gente estuda para viver esse amor que nos é ensinado, esse bem que nos é ensinado. Então a gente precisa ter clareza e buscar trabalhar cada vez mais dentro da gente, nessa evolução que a gente vem, trazer essa energia do bem, né, Rafa? Fazer o bem, praticar o bem, ajudar o outro, porque a energia pede cada vez mais. E isso tá muito forte. É você acolher, é você ajudar. Não importa quem seja, se é seu irmão, se é seu vizinho, se é uma pessoa que passa na rua. Então, assim, a gente começar a mudar, a gente, cada um fazer o seu. Cada um tem essa luz dentro de si, pode transbordar, e essa luz ela pode acender outras luzes. Então é a gente praticar. A gente só fica bom quando a gente pratica. A gente só fica bom quando a gente leva adiante isso, a gente transborda, a gente deixa aquela que às vezes você tá ali louco para fazer alguma coisa de bom, mas você fica se retendo. Então não tenha medo de fazer o bem, não tenha medo de encontro com o bem. Agora, quando se for para uma energia ruim de fazer o mal, pensa 10 vezes, pensa 1000 vezes, que nem diz o Rafa. Então, assim, é o nosso querer, é a nossa energia de eu vou fazer, eu quero fazer, porque isso não faz só bem para o outro, faz bem para a gente também, em todos os sentidos, né, Rafa? A gente está falando do bem e do mal em todos os sentidos. É numa expansão gigantesca, então a gente precisa olhar para isso com uma certa verdade, uma certa clareza. Às vezes a gente pode parecer um pouco rude na forma de falar, mas não deixa de ter clareza as coisas, precisa ter lucidez. Porque a maioria das vezes, né, Rafa, a gente costuma colocar planos em muitas coisas para não enxergar a verdade. E a gente está chegando num limite ali que a gente não pode mais ficar cobrindo as coisas ou passando uma massa, né, Rafa, para tampar. A realidade está aí e está gritante, está pedindo, as coisas estão pedindo tudo, está pedindo transformação, está pedindo mudança. E é tempo de evoluir, né, Rafa? É tempo da gente expandir e a gente aceitar que a gente precisa fazer o bem, amar o próximo, porque transformar. Isso. Deu uma travadinha aqui. Então, assim, por exemplo, tá? Eu desejo fazer o mal. Vem os pensamentos, né? A gente deseja fazer o mal. A gente entra em sintonia com essa energia da maldade, né? Mas se eu desejo fazer o mal e eu me seguro, eu quero, né, de alguma forma, né, superar essa maldade e fazer o bem, né? Então não há problema nenhum de ter esse desejo, porque nós estamos nessa transformação, né? Agora, aquela pessoa que deseja fazer o mal e não faz porque falta oportunidade ou falta coragem, né? E alguém, né, ela torce pela maldade feita por outro, esse está fazendo mal. A Tanto, energia que ele está gerando. hum, tanto quanto, né, quem praticando. Exatamente.
Então, a gente tem que expandir, né, a nossa consciência e nos mínimos detalhes, estudar a fundo, procurar saber cada detalhezinho, porque no final das contas, para Deus, para o universo, tudo é pesado, né? Cada ação boa e cada ação não tão boa, tudo é pesado, né? Cada grau, maldade é maldade, mas tem os seus graus, tem os seus níveis de maldade e de bondade, depende da nossa consciência. Então, quanto mais consciência a gente tem, mais responsabilidade nas nossas escolhas, né? Só que é o seguinte, a gente vai ter que ganhar expansão de consciência, isso é evolução, né? As pessoas muitas vezes daí querem ficar ignorantes para não assumir uma responsabilidade tão grande. Só que ao fazer isso, né, você está negligenciando também, vai ter consequências de não querer evoluir, de ficar na ignorância, né? Tem muitos espíritos que ficam estacionados na evolução, né? Eles não crescem, eles não expandem a consciência, eles não estudam, né? E isso também prejudica, né? Também tem consequências, porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa essência é crescer, é evoluir. Quando Deus nos criou simples e ignorante, né, é para a gente caminhar e aprender tudo que a gente puder vivenciar dentro do universo. Só que dentro de nós, né, dentro de cada espírito, a gente já tem tudo. A gente só vem desenvolvendo. Então, lá, quando a gente era primitivo, a gente desenvolveu a sobrevivência. Então, a gente precisa, né, cometer a maldade instintiva, vamos dizer assim, né? Então, você precisa guerrear, você precisa brigar um com o outro, mas isso é um grau, né, para aprendizado. Só que hoje, com a consciência que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, né, essa responsabilidade, ela aumenta e pesa, né? Ela pesa. E ficar na ignorância para não ter a responsabilidade das escolhas, vai haver uma coisa que a gente está acostumado a ver aí: sofrimento. Porque nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Então, se nós se permitir evoluir por nossas escolhas, né, evoluir por nossa vontade, né, a gente vai começar o quê? O caminho do amor, né, crescer pelo amor. Então, nós temos escolhas. Sendo inconsciente ou consciente, são escolhas também. Tem grau, tem nível de responsabilidade, tem, mas, né, nós precisamos ser esclarecidos. E então, dentro disso, está vindo esclarecimento, né, estuda, procura saber, vai de atrás, porque, como a Sol falou, chegou o momento da gente evoluir diferente, né? Nós estamos no momento de transição, nós estamos no momento de transformação mais acelerados, mais rápido. Nós estamos no tempo da separação do joio e do trigo. Então, já estamos nessa época. Então, nós temos que colocar a nossa mão na consciência e pensar muito bem qual vai ser a nossa escolha. E Porque, maioria. só concluído, porque assim, independente do nível de evolução nossa, nós temos escolhas a fazer. E Deus, o universo, nessa época, está deixando nós independentes para fazer essas escolhas, né? Porque a separação do joio e do trigo, porque o planeta vai virar, que a gente já falou, né, em energia de amor e fraternidade. Então não pode mais haver briga, não pode mais haver fofoca, não pode mais haver pessoas querendo passar a perna no outro, né?
a gente fala esse passar a perna, o que, que as pessoas imaginam? Nos mínimos detalhes. Né? Aquela pessoa que se engana no troco do caixa do supermercado, isso não pode mais existir. Né? Esse passar a perna pequenininho não pode mais existir. Porque isso gera uma energia de maldade, né, de prejudicar o outro, e nessa nova frequência, nessa nova vibração, não pode mais haver isso. E é aquilo, né, Rafa? A humanidade está consciente, porque está tudo aí, está sendo mostrado, está sendo muitos ensinamentos de tudo quanto é jeito. E assim, qual que é a dificuldade? Porque as pessoas sabem que se elas acessarem, elas precisam mudar. E esse mudar é deixar de fazer o que faziam, é deixar tudo, toda essa energia estagnada, essa energia de fazer as coisas inconsequente, ela precisa mudar, ela precisa de transformação. E as pessoas, a humanidade não quer olhar para si mesma. A grande maioria não quer olhar porque sabe que se acessar isso vai ter que mudar, vai ter que transformar. E isso é claro. E assim, o novo assusta demais, mas é necessário. Essa mudança é necessária. Ou a gente vai ter mais de tudo que a gente vem vendo aí, até o entendimento chegar, até a aceitação daquilo. Eu preciso mudar, eu vou transformar isso. Então, assim, a dificuldade maior que a gente tem quando a gente passa essa energia, esse conhecimento, esses aprendizados que a gente tem, que a gente traz um pouco aqui do que a gente vem aprendendo, do que a gente vem acessando, é isso, as pessoas não querem se transformar. Saber, elas sabem, porque chega informação o tempo todo, tem como acessar, e hoje é muito rápido, né, Rafa? É tudo muito rápido. Só que o que acontece? Elas sabem que se elas acessarem aquilo, precisa mudar, precisa se transformar. Então essa é a dificuldade, é deixar aquela roupinha velha que já tem o formatinho do corpo, que você conhece, que você sabe tudo da forma que você interage, para se transformar, olhar para você, na verdade, como você é. É você sair desse comodismo de estar, é o que você apresenta, para olhar para a sua verdade, para olhar para realmente quem você é. E você precisa mudar isso. E assim, Deus, o universo pede isso para a gente o tempo todo, porque não tem como a gente se transformar sem ter essa mudança, sem abraçar essa verdade que vem para a gente. Então a dificuldade é aí. E muitas vezes a gente é tido como louca, tido como isso, como aquilo. Mas a realidade está aí. É a gente ser realista. E uma hora ela vai bater mais forte. Querendo ou não, vai ter que acontecer a transformação. Seja como for, mas vai ter que acontecer. Porque a gente, hoje, né, Rafa, esse conhecimento está aí, está de portas abertas para todo mundo. Acolhe quem quer encontrar, quem quer acessar isso. Então é aquilo que a gente sempre fala, é o querer. E são todas essas são escolhas que a gente precisa fazer muito consciente.
do que a gente quer para essa nova energia. A gente quer realmente estar nessa nova energia? A gente quer acessar o que a gente veio aqui para acessar? Então, assim, é todo um movimento, né, Rafa? Querendo ou não, é um movimento. E a gente precisa estar aberto. O autoconhecimento está aí, acesso livre para todo mundo, espiritualidade, a gente querer, a gente querer acessar, é a gente querer a transformação, é a gente querer entender, compreender o que Deus e o universo pede para a gente o tempo inteiro. É o que está na nossa frente o tempo inteiro, gritando. E são energias, né, Rafa, que já vêm se manifestando já há um certo tempo, né? Então, assim, a gente querer essa transformação e fazer o bem, praticar o amor, praticar todas essas coisas que a gente vem falando sempre, tá dentro dessa nossa nova realidade. É a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e deixar Deus fazer aquilo que ele, acho que, como vou dizer assim, é a grande obra, a grande arte dele, né? É ver o ser humano evoluir de uma forma a não olhar mais para essas situações, para essas coisas, como são olhadas, como o Rafa falou lá, como primitivo, né? É a gente acompanhar essa evolução e não só evolução de tecnologia e tudo, mas aqui, porque a maior tecnologia de Deus somos nós. Nós somos a maior tecnologia. Não é o que a gente tem acesso aqui fora. Nós somos a maior invenção e o ser mais perfeito que ele criou. Só que a gente não sabe fazer bom uso disso para o que ele nos pede o tempo inteiro. Com tanta coisa que entrega para a gente. Será que a gente consegue acessar? Porque, às vezes eu me pego assim pensando, né? Nossa, é tudo tão lindo, é tudo tão maravilhoso. E será que eu acesso pelo menos 1% de tudo que ele me dá? E a pergunta da nossa amiga aqui, e por que a gente tem tanta facilidade de acessar o que é ruim? Porque a maldade, por exemplo, né? E é tanta coisa boa, é tanta energia boa, é tanto coisa maravilhosa para transformar a gente. Por que a gente tem dificuldade de acessar isso? São coisas aí dadas para a gente assim, de uma forma genuína, né? E a gente tem dificuldade de olhar uma paisagem, contemplar, ver o que foi feito, que Deus fez para a gente. Olhar para o nosso irmão e olhar a perfeição. Não, a gente só consegue olhar para o outro com competição, olhando, julgando, né, o tempo inteiro, porque a gente faz isso. Então, assim, é a gente começar a se policiar nisso, é começar a acessar essas coisas que é entregue para a gente com tanto amor, porque tudo isso é dado de uma forma grandiosa e a gente precisa saber o que fazer com isso. Se a gente
não sabe, mas pelo menos sentir, sente. E perceba a grandeza de tudo. Não importa como que você vai manifestar isso, mas se tem amor, você sabe que vai ser manifestado da melhor forma possível. Toda transformação vem através de um grão de areia. Se a gente resolver dar atenção para ele, a gente vai entender, a gente vai acessar o que precisa. Então, assim, a gente sair desse mundo, né, Rafa, de gerar essas coisas ruins, de gerar o mal, porque tudo que foi dado pra gente é coisas boas, são coisas dadas com amor. Então a gente tem que perder o hábito de olhar para o mal, de desejar o mal, de querer o mal. A gente olhar para tudo isso com amor, desejar o amor, desejar o bem, desejar que o outro esteja tão bem quanto a gente, que o outro consiga realizar algo tão perfeito quanto a gente às vezes acha que a gente está realizando. E o que a gente faz de bom, não entender, não querer passar para o outro, olha, eu fiz, eu sou melhor que você. Não, eu fiz, mas você também pode fazer. Porque todos nós temos a mesma capacidade. É a gente olhar para a vida, para essa grandeza, porque todos nós temos aqui o mesmo propósito de crescimento. É crescer, evoluir. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Mas é crescimento e evolução. E a gente tem que ter esse entendimento que esse mal criado dentro da gente é os nossos pensamentos que a gente deixa à deriva o tempo inteiro. Então surge. E a gente pode transformar isso, né, Rafa? Em outras lives a gente já explica, né? A gente pode trocar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. É um querer da gente. A gente pode trocar essas energias. Vibra diferente, sente diferente, procura sentir. Perceba o porquê você está aqui. Entendeu? Sente Deus. Quando a gente sente Deus, as coisas se transformam. A gente muda a nossa realidade. Porque a gente sabe que Ele não olha para a gente com diferença, nem para um e nem para outro, nem para o preto, nem para o branco, nem para o azul, nem para o amarelo. Diante dele somos todos iguais, somos perfeitos. Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. E o mal também precisa ser trabalhado. E existe o autoconhecimento aí com vários ensinamentos, né, Rafa? Várias coisas para a gente ir se policiando no nosso dia a dia, a gente transformar o nosso dia a dia. E a gente pode fazer isso. São práticas diárias, né, Rafa? Tá ouvindo, Rafa? Então, assim, quando Deus criou a gente simples e ignorante, mas com potencial de sermos anjos, né? Ele colocou dentro da gente também um objetivo, né? Que a gente pudesse crescer, progredir, esclarecendo, né? Se esclarecendo com as verdades, né? Com a realidade do universo. Então a gente precisa buscar esse conhecimento para chegar mais próximo de Deus, né? Só que o que acontece? Quando a gente aceita de bom grado, né, as nossas experiências do dia a dia, as nossas experiências das existências da nossa vida, a gente consegue chegar mais rápido, né? Só que quando a gente começa a, a reclamar, a lamentar as nossas experiências, os nossos desafios do dia a dia, a gente vai ficando cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe da perfeição, cada vez mais longe, né, da felicidade
da vida eterna, isso nos causa sofrimento, porque a gente está indo contra a nossa natureza. Né? A natureza nossa é o quê? Crescer, progredir, evoluir. Só que é uma escolha nossa, né, evoluir pelo amor ou pela dor. Então nós temos que aceitar o que Deus determina para a gente de desafio, de experiência. Né? E como a gente falou no começo, para a nossa evolução, nós precisamos experienciar tudo que a gente pode. Tudo. E a gente vai experienciar tudo. O que é bom, o que é ruim, o doce, o amargo. Né? A gente vai experienciar as nossas sombras. A gente vai experienciar cada coisa que existe na matéria. Né? Hoje eu estou como homem. Amanhã eu posso estar como mulher. Né? Depois da manhã eu vou estar como chinês, japonês. Nós temos que experienciar tudo isso para a nossa caminhada evolutiva. Como a gente já falou lá no começo, a gente já foi mineral, a gente já foi vegetal, a gente já foi animal. Aonde é que está todo esse conhecimento? No nosso espírito. No nosso espírito. Né? Então, eu tenho, na nossa caminhada evolutiva, a gente vai experienciar de tudo. Quem que vai colocar essas experiências na nossa frente? Deus. Né? As leis do universo, as leis divinas, vai colocar. E aí, qual que vai ser a nossa vontade, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio? É prosseguir, né? Prosseguir de boa vontade, entender como é que funciona, né? Pegar e caminhar sem olhar para trás, evoluindo, progredindo, crescendo, ou a gente vai ficar se lamentando, vai ficar julgando, né? Vai ficar fazendo as maldades lá de trás, prejudicando o outro, estacionando na evolução, com consequências de sofrimento. Então nós precisamos se esclarecer de tudo isso. E no final das contas, o universo vai nos mostrar o que fazer, e no final das contas é nossa escolha. Né? Aí as pessoas falam, para que tanta maldade? Porque as pessoas escolhem fazer a maldade. É uma vontade de fazer a maldade. Mas eu não sei, eu sou ignorante, eu estou inconsciente. Não importa, é maldade. Porque se você querer fazer o bem, você consegue. Todos nós conseguimos fazer o bem. Né? E o que a gente. A maldade primitiva, a maldade lá de trás, já passou, é um aprendizado. Hoje nós temos outra consciência. Né? E a pergunta que eu faço hoje, com o conhecimento que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem, há necessidade de brigar com os outros por causa de algo? Há necessidade de invadir a terra do outro para ter mais posses, para ter mais poder? Na época que a gente era guerreiro, na época que a gente era primitivo, né? Tudo bem, faz parte do nosso crescimento, lembra? Experienciar tudo que a gente puder. Então, tudo que existe a gente vai experienciar. Mas a questão é hoje, é aqui e agora. Será que a gente tem necessidade de roubar o outro para satisfazer o nosso ego, para satisfazer as nossas vontades? Será que a gente já não tem maturidade, conhecimento suficiente para ir de atrás do que a gente necessita? Será que ainda não entendemos como o universo funciona, que basta a gente pensar que as coisas acontecem? Basta a gente sentir que as energias se movimentam e o que a gente precisa para a nossa evolução vem até nós? Né? Será que a gente está consciente de que a gente precisa fazer somente o necessário para a gente evoluir? Que necessário é esse? Se conhecer, se transformar e amar o próximo. Já foi dada a receita do bolo. Se a gente amar o próximo, tudo resolvido. Comida, relacionamento, casa, carro, apartamento, emprego. Basta a gente amar o próximo. Deus vai dar para a gente.
Não precisamos mais brigar, não precisamos mais lutar com os outros, não precisa de mais nada disso. Igual o Sol falou, Deus dá umas coisas pra gente tão maravilhosas, e o que a gente faz com aquilo? Não vou nem pegar coisas naturais, mas tecnologia. Hoje a gente fala com o mundo na palma da mão. A gente pesquisa o que quiser. Né? A gente não sabe das coisas, vai lá dar um clique, milhares, né, de informações, milhares de vídeos ensinando a gente a fazer qualquer coisa. E a gente usa, né, as redes sociais, celular, para quê? Brigar com os outros, fofocar, falar mal, que é o que a gente vê por aí. É briga por causa de política, é briga por causa de futebol, é briga por causa de tudo. Então, a pergunta lá, né? Por que a maldade? Porque ela está aí na nossa frente e a gente não se esforça para fazer o bem, né? A gente vê por aí as pessoas ganham like, ganham visualizações fazendo o famoso treta, né? Ah, para ter like, para ter visualização, tem que tretar com o outro, tem que brigar com o outro, tem que fazer isso. E as pessoas assistem aquilo por quê? Sintonia. Gostam de ver o circo pegar fogo, né? Agora, quem que já está praticando bem e olha aquilo, né, com compaixão, né, olha para uma briga com amor, querendo que aquilo se transforme em fraternidade, esse é o processo agora, de agora em diante. É a gente olhar as coisas com mais amor, com mais carinho, né, e desejar, né, que se torne fraterno as coisas, emanar uma energia elevada, né, sentir a mudança nos outros, sentir a mudança nas coisas. Nós temos que começar a praticar isso de agora em diante. Já deveríamos ter praticado há 2000 anos atrás, né? Mas tudo bem. Vamos daqui para frente. Então, quando a gente olhar, né, tiver oportunidade de ver uma briga, oportunidade de ver alguém brigando, alguém com raiva, com ódio, se xingando pelo telefone, né, pelo WhatsApp, qual vai ser o nosso sentimento em relação àquilo? Será que a gente vai fazer o bem de emanar amor para aquela situação? Então nós temos que começar a pôr a mão na consciência, porque as consequências vão vir, tanto positiva quanto negativa, né? E será que a gente está preparado para o que vai vir? Se a gente não mudar, porque não adianta a gente esperar que Deus mude o planeta, ele não vai mudar, nós vamos mudar. É nós que vamos transformar esse planeta num paraíso. Cada um de nós, emanando energia, se transformando de acordo com a nossa evolução, né? Tudo bem, a gente está evoluindo ainda. Mas o que eu posso mudar, o que eu já posso fazer, eu vou fazer. Né? Então, tudo aquilo que eu já posso transformar, vou transformar, porque o conhecimento, o esclarecimento vai vir. Mais ainda, já está aí, né? Mas vai vir mais ainda. Porque agora não vai parar mais. Né? E agora vai ser muito mais rápido, porque a energia já mudou. E nós temos que acompanhar. Né? Então a gente vai ver muita coisa por aí. Aquele que ama vai amar mais ainda, porque já entendeu o que né, é fazer, já entendeu o que é o amor. Então vai amar mais ainda. Aquele que tem ódio, que tem raiva, vai intensificar esse amor, essa raiva e esse ódio. Para quê? Para ver se enxerga o que precisa mudar. Simples assim. Quem que está fazendo isso? Deus está fazendo isso. Deus já ordenou. O planeta Terra vai virar um paraíso. Já foi a evolução primitiva, já foi a evolução das guerras, já foi o momento
né, das brigas, já foi o momento da violência, já foi o momento da escravidão, já aprendimos, né? Já tá bom. Já passamos por essas experiências. Tranquilo. Agora, experienciar o amor, experienciar o paraíso. Então, daqui não tem mais volta. Quem não acompanhar vai ser o joio. Quem não acompanhar a evolução do planeta vai ser o joio. Quem acompanhar vai ser o trigo. Já está escrito há 2000 anos atrás. E chegou o momento. Então vamos colocar a mão na consciência. Ah, mas eu não acredito nisso, eu não estou vendo isso. Vou dar uma dica. Pede para Deus te mostrar. Mas tenha coragem, né? Porque Ele vai te mostrar, né? O que é para fazer, o que é para mudar, o que está acontecendo. Ele vai mostrar. Porque é chegado o momento dessa separação. Né? É chegado o Querer momento da enxergar, nossa né? transformação. Querer enxergar a Pode falar. realidade, né? Exatamente. Então chegou o momento. Então, por que tanta maldade? Porque a gente não faz o bem. Porque a gente só enxerga a maldade. Porque a gente só ainda está, né, no nosso espírito muita maldade, muita energia dessa maldade sintonizando ainda. Porque a gente não está se esforçando o suficiente para fazer o bem. E a gente tem que se esforçar. Por quê? Porque a gente precisa ter mérito para evoluir, né? Fazer Deus suas vai escolhas com dar, Deus vai dar, né, o suficiente para a gente se esforçar e ter méritos para evoluir, né? E chegar lá, né, lá no alto e falar assim: eu venci, eu consegui, por méritos meus. Deus deu tudo que Ele pode para nos ajudar. Mas e a nossa parte? Onde é que está? Onde é que está a nossa parte de se esforçar, de estudar, de buscar o conhecimento? Né? E não é só conhecimento material, é conhecimento espiritual também. Né? Os dois andam junto. Pode falar. não ter medo, né, Rafa, de buscar, né, de querer entender, ter o entendimento, né? Porque tá tudo aí, é aquilo que você falou, tá tudo aí. Basta querer, né? A realidade se apresenta o tempo inteiro. A gente sair da zona de conforto, né? Buscar essa realidade. Ser realista em tudo que a gente for fazer, buscar essa realidade a qualquer custo. Porque as coisas vão acontecer. Se você vai atrás, você encontra. Tudo tá aí. É simples. Mas a gente não pode ter medo, né, Rafa, de olhar para dentro da gente e acessar tudo isso. Ter medo de olhar como a gente é e o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa transformar. Porque todo olhar ele vai trazer uma transformação. Se a gente parar para olhar com verdade para tudo, a gente precisa transformar. Essa é a nossa realidade que a gente vive hoje. E está tudo explícito, né, Rafa? Foi o tempo que estudar, ter conhecimento era para uns e outros. Não. Hoje está aí acessível a todo mundo. A gente só precisa querer ir de encontro com isso. Só que esse conhecimento, né, esse estudo, a gente tem que praticar. Né? A gente tem que sentir. E o exemplo disso a gente já teve. Né? Jesus, o que eles falavam? Que Jesus Cristo era o evangelho em pessoa. Na época não tinha nada escrito. Né? Ele era o evangelho, ele era o amor. E é isso que nós temos que ser. Né? Então, o que a gente estuda, o que a gente
se aprofunda, se tornar aquilo. Então, A gente estudar para viver aquilo. então, quando a gente fala do bem e do mal, é a gente ser o bem o tempo inteiro. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude, né? É olhar para a natureza com que sentimento? Né? Sentimento de amor, né? Qual que é o sentimento que a gente olha para o outro, para a natureza, para o próximo? Então é a gente ser. Ah, mas eu não consigo ser tão grande. Não tem problema, seja pequeno, mas seja. Você é do tamanho que você acha que você é. Né? Se dentro do que você já é, você faz o bem realmente, né? Faz o bem sem esperar nada de ninguém, faz o bem porque você, né, é o bem em pessoa. Teu espírito já entendeu. Não importa o grau, importa que você seja o bem já. E com o passar do tempo, se você só foca o bem, isso vai aumentando. É igual a gente fala do amor. Né? Quando a gente ama e foca no amor, o amor vai aumentando. Primeiro você se ama, depois você ama a sua família, aí depois você ama o seu vizinho, aí depois você ama já a sua cidade, e daqui a pouco você está amando o planeta inteiro. Então tudo que você põe foco, a energia aumenta. Tanto positivo quanto negativo. É física. É a física do universo. Então é isso que a gente fala aqui. Qual é o teu sentimento? Quais são os seus pensamentos? O teu conhecimento, você é o conhecimento que você está estudando? Ah, mas eu não estudo nada. Então comece a estudar, comece a buscar, porque os tempos de transformação chegou, né? Chegou o tempo da transformação. Então nós temos que caminhar junto com essa energia, amor e fraternidade. Se a gente começar a amar e ser fraterno, o mal deixa de existir no planeta, na nossa vida, né? Porque o mal vai sumir do universo? Não vai, porque tem novos espíritos sendo criados, novos planetas sendo criados o tempo inteiro. Então esses espíritos criados de agora são simples e ignorantes, vão ter que experienciar tudo que a gente já experienciou, que os outros espíritos já experienciaram, e é assim que o universo funciona. Deus cria espírito o tempo inteiro. Né? Já imaginou a capacidade de criação de Deus? Já imaginou a capacidade de criar universo e planeta? É o tempo inteiro. Nós, seres humanos, né, que temos a nossa mente muito pequena, nós precisamos expandir. Né? Não sei se a gente consegue mensurar, mas se a gente não mensurar e só contemplar, acho que a gente consegue entender melhor. O universo é infinito. Então se cria o tempo inteiro. Universo, planeta, espírito, o tempo todo. Só que a gente precisa evoluir. Nós não podemos mais ficar presos na maldade. Não podemos mais ficar presos na ignorância. Precisamos evoluir. E agora é o momento. Né? Esse é o sentido da vida, né, Rafa? A gente precisa aprender a amar cada vez mais. Aumentar esse amor que a gente já tem. Todos nós temos, só precisamos desenvolver. Ser o amor o tempo inteiro. Né? Sentir amor por nós mesmos, nos amar. Aí entra aquela questão, né, do prejudicar nós mesmos com coisas que a gente se prejudica, né? Então, por exemplo, assim, Deus é tão sábio que ele colocou limite nas coisas, né? Então, se a gente come demais, a gente passa mal. Olha que interessante. Se a gente come demais, a gente passa mal. Para quê? Para saber qual que é o limite do mal com o bem. Então existe esse limite. Né?
E a partir do momento que a gente se transforma, a gente evolui, a gente vai se tornando mais puro, a gente só pratica o bem, a gente só pratica o amor. É nas pequenas coisas, é nos pequenos detalhes, é num sorriso, é num bom dia, é num olhar, né? É quando a gente está comendo. Será que a gente é grato pelo alimento? Tudo isso, para Deus, significa muito. Cada vida que a gente contempla, cada vida que a gente olha com amor, para Deus significa muito, porque a gente está aprendendo o que Ele deixou para nós aprender. Amar o próximo. Não é verdade? Eu tô rindo. Tô com uma tropinha aqui fazendo um show aqui. Por isso que eu tô rindo. Acho que é isso, né? Por mim é isso. Já deu horário. É isso aí. Fechou? Fechou então? Então, Então beleza. é isso, gente. Obrigado pela presença. E até a próxima, se Deus quiser. Abração para todo mundo. Obrigado pela presença e até a próxima. Valeu. É isso aí. Tchau.